Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, iremos iniciar nossa web aula da semana. Espero que seja de grande proveito para todos vocês. Eu sou o professor da disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público e vamos falar um pouquinho sobre a matéria. A nossa proposta é trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade, eu não canso de repetir, onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Contudo, a universidade entende que o aluno da educação à distância desta modalidade tem a autogestão do seu conhecimento, e, como tal, ele pode decidir o melhor momento e o melhor espaço para ele realizar o seu processo de estudos de aprendizagem. E por esse motivo, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente é aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor. Ok? No nossa web aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre princípios orçamentários e compreender a importância dos princípios orçamentários. Quando falamos em princípios, já nos remete àquele pensamento de aquilo que vem antes, princípio, aquilo que irá nortear tudo que vem depois. Então, os princípios orçamentários, irão nortear o quê? A elaboração do orçamento, a execução orçamentária, ou seja, o ciclo orçamentário e a sua execução. E na nossa web aula de hoje, nós iremos falar sobre a importância desses princípios e quais são esses princípios. Bom, já dissemos que princípio é tudo aquilo que vem antes e que norteia. E os princípios orçamentários, eles também estão atrelados ao plano plurianual e à lei de diretriz orçamentária, que são, né, as peças de planejamento orçamentário junto com a lei orçamentária anual. Então, elas têm um elo de ligação, são harmônicas entre si e não concorrem. O plano plurianual é uma peça macro, onde ele irá definir ali a receita, a despesa, é linkado aos programas, metas, objetivos, indicadores para o período de 4 anos. Ele pega os 3 últimos anos de gestão, de uma gestão, e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações. A lei de diretrizes orçamentárias irá trazer ali as metas fiscais, as metas de riscos, e também tem a função de orientar a elaboração da LOA. A LOA, por sua vez, ou Lei Orçamentária Anual, fechando essa tríade das peças de planejamento orçamentário, ela tem a função de estimar a receita e fixar a despesa para o período de um exercício financeiro, ou seja, ela é construída num exercício para a sua execução no exercício seguinte. A sua construção é privativa do Poder Executivo, contudo, autorizativa do Poder Legislativo, que irá receber esta peça, né, ainda não aprovada, irá fazer análise, propor melhorias, eventuais correções e depois devolver ao executivo na forma de lei, ok? Então, o orçamento público nos remete a algumas nuances, algumas diretivas. Então, quando falamos de orçamento público, nós temos despesa pública, nós temos conta única do Tesouro, nós temos receita pública, suprimento de fundos, SIDOR e SIAF, métodos técnicos, instrumentos do orçamento público e normas legais. Lembra que eu falei dos princípios orçamentários, dos princípios da administração pública? Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. Então, aqui a legalidade já aparecendo. Despesas de exercícios anteriores, restos a pagar, processo orçamentário, diretrizes orçamentárias e princípios orçamentários. É uma das temáticas ligadas ao orçamento público. Então, princípios são premissas a serem observadas na concepção execução da lei orçamentária. Então, vai desde o ciclo orçamentário, com a construção da lei orçamentária anual, e até a sua execução. Então, vai ali vigorar em todos os momentos da, do orçamento, né? Desde a sua construção até a sua execução. Visam estabelecer as regras que norteiam a elaboração, a avaliação e o controle dos orçamentos, objetivando ainda assegurar o cumprimento dos fins a que se propõe o orçamento. O orçamento que é uma peça de maior importância, porque ele vai definir, né, como serão realizadas as despesas públicas em face da arrecadação, da estimativa da receita. A receita, ela vai adentrando nos cofres públicos mês a mês. Então, é preciso ter um cronograma de desembolso. Por exemplo, se eu vou fixar a despesa, eu tenho que fixar mês a mês. Por quê? Porque eu posso ter o orçamento, né, o orçamentário, e posso não ter a receita, né? Receita é financeiro, ela, né, regime de caixa, não é regime de competência. Orçamento é regime de competência. Quando falamos em regime de caixa, é no momento em que a receita entra no caixa. Então, eu não posso programar toda a minha despesa para o primeiro mês do ano. Eu tenho que estimar mês a mês quanto será a minha arrecadação para poder realizar, fixar a minha despesas dentro desse cronograma de desembolso, ok? Então, os princípios orçamentários estão aqui para vocês. Nós temos o princípio da legalidade, o princípio da unidade, o princípio da anualidade, princípio da universalidade, princípio da especialização, princípio do orçamento bruto, princípio do equilíbrio, princípio da exclusividade, princípio da não vinculação e o princípio da publicidade. Vamos vê-los em seus conceitos? Princípio da unidade. Deve existir apenas um orçamento por exercício financeiro. Então, isso fica muito claro, né, no município, nos estados, onde o orçamento ele é único. Então, ele deve compreender toda a receita e toda a despesa para um exercício financeiro. Esse exercício financeiro ele se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Ok? Na União, nós temos o Orçamento Geral da União. O Orçamento Geral da União, ele compreende os três orçamentos, mas ele não deixa de ser único. Então, ele compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, né? E o de investimento. Contudo, ele é um orçamento geral, ok? Então, entra dentro do princípio orçamentário da unidade, onde deve haver apenas um orçamento sendo executado, né, por exercício financeiro. Princípio da universalidade. O princípio da universalidade, ele diz que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas. Cada ente federativo, seja ele União, Estado, município ou Distrito Federal, deverá incluir na lei orçamentária anual ou simplesmente pela sua sigla LOA todas as despesas e receitas de todos os poderes e órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas, mantidas pelo poder público, né? Então, deverá compreender toda a receita e toda a despesa indiferente, né? Se é da administração direta ou indireta. Ou seja, todos aqueles que recebem recursos públicos devem estar dentro do orçamento.
Princípio da uniformidade. Determina que o orçamento deve apresentar e conservar, ao longo dos diversos exercícios financeiros, uma estrutura que permita comparações entre os sucessivos mandatos. Possui uma finalidade, a comparação dos diversos exercícios financeiros entre os sucessivos mandatos. Então, o orçamento ele deve seguir um padrão, até mesmo porque nós temos despesas correntes, né, que são as despesas que tem que manter da manutenção da máquina pública. Então, eu tenho despesas com material de limpeza, despesas com contratos, eu tenho despesas com serviços, né? E despesas com investimento, né? Então, a maior despesa sempre é a despesa corrente, porque também ela inclui, né, despesa com pessoal, que é a folha de pagamento, e a despesa de investimento, né, é depois de cumprida toda a despesa corrente, ok? Prosseguindo aqui na nossa web, com o princípio da anualidade. O princípio da anualidade, ele diz que o orçamento ele deve vigorar por um exercício financeiro que coincide com um ano civil, ou seja, inicia-se no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro, que é o período pelo qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, a execução orçamentária ocorrerá dentro de um ano ou, se preferirem, nos 12 meses, de um exercício de um ano civil, justamente para atender aquele cronograma de desembolso onde o orçamentário deve estar casado com a receita, né? Um exemplo é, eu posso mensurar o meu salário de um ano. Então, durante um ano, eu vou receber um total de X de salário. Só que esse X, né, em janeiro eu tenho X menos 11, em fevereiro eu tenho X menos 10. Por quê? Porque o meu financeiro, ou seja, o dinheiro, ele vai caindo a cada mês, ok? E assim funciona o orçamento e o financeiro. O orçamento, ele é macro, é para você ver ele na sua totalidade, num período de um ano. Já o financeiro é arrecadado mês a mês, ok? Princípio do equilíbrio orçamentário, tá? Então, o equilíbrio, você já pensa logo naquela balança, né? Onde ela tem que estar ali alinhada, né, entre os seus dois lados. Então, entende-se como sendo a perfeita correspondência entre a receita e a despesa, numa situação de equilíbrio orçamentário e dos gastos governamentais, despendidos na satisfação, as necessidades públicas se igualam aos recursos obtidos através de sua atividade financeira para custeá-los. Todos os recursos que entram na administração pública são advindos da receita tributária, ou seja, da receita de impostos, porque tributo é gênero, dividido em espécies tributárias. Então, quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhorias. Tá? Então, a receita, ela ocorre, né, por regime de caixa. Então, ela ocorre mês a mês quando da arrecadação. Já a despesa, ela é fixada num cronograma de desembolso também para estar alinhada com a receita. E isso se deve ao princípio do equilíbrio orçamentário, ok? Ou seja, eu não posso gastar sem ter o devido lastro financeiro, por mais que eu tenha, né, o orçamento ali. Então, eu devo realizar um cronograma de desembolso. Outra coisa, o orçamento ele não é uma peça rígida. Ele é construído num exercício para ser executado no exercício seguinte. Então, eu posso fazer alterações, né, avaliações e alterações nesse orçamento no decorrer do ano. Ou seja, eu posso pedir, se a minha receita
está maior do que a minha previsão, eu posso pedir suplementação. Se a minha receita está menor, né, que a minha previsão, eu posso fazer contingenciamentos no meu orçamento, ok? Desde que, né, autorizado pelo legislativo, né, as suplementações por meio de créditos especiais. Os créditos especiais podem ser suplementares, né? Ou seja, já existe a despesa, eu só preciso suplementar, eu só preciso colocar mais valores lá. Pode ser especial para uma despesa que não foi prevista, por exemplo, a construção de um hospital, né? Mas se eu vejo que a minha receita permite, eu posso ir lá e realizar um crédito especial e criar uma despesa própria. Ou extraordinários, que já é um caso mais específico, que decorre de guerra, situações de emergência, de calamidade pública, né? Ou, situação interna. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade também é um princípio da administração pública, né? Mas no caso do orçamento, ele está voltado para receita ou despesas que devem estar prevista na lei do orçamento anual, na lei orçamentária anual, LOA. Então, o princípio da legalidade, ele, via de regra, ele diz que eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja previsto em documento legal. Então, no caso do princípio orçamentário da legalidade, ele diz que toda receita, toda despesa devem estar previstas no orçamento, não podem ser estranhas à lei, ok? Princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto diz que as receitas e despesas devem aparecer no orçamento com seus valores brutos. Então, apesar de estarem inscritas, né, em orçamento, num cronograma de desembolso mês a mês, elas devem ter sua previsão em valores brutos da totalidade, ou seja, né, dos 12 meses que compõem um ano civil, e um exercício financeiro que se inicia em 1º de janeiro e finaliza-se em 31 de dezembro do corrente ano. Princípio da programação. Os gastos devem ser especificados para que possa se identificar os objetivos e metas a serem atingidos. Então, você deve programar. Nós temos aqui as funcionais programáticas que nos auxiliam nessa programação. São números, codificações numéricas que permitem você fazer uma leitura do orçamento, né? Por exemplo, uma função programática da saúde, ela é composta pela função maior, né? Que é, no caso, 10 saúde, por uma subfunção que né, uma diversificação, né? Um agrupamento menor da função, por exemplo, 301 atenção primária. Então, se eu ver uma codificação, uma programação 10.301, eu saberei que é uma aplicação na saúde, na atenção primária. Fora isso, nós temos também a categoria econômica, que são outras codificações que também auxiliam na leitura, ou seja, todos aqueles que trabalham com contabilidade pública, com orçamento público, conseguem realizar essa leitura por essa codificação, tá? Similar, né, ao que seria um plano de contas em contabilidade. Princípio da publicidade. Também é um princípio da administração pública que diz que todo documento legal deve ser publicado, toda, né, situação de administração pública deve ser publicado, e no caso do orçamento, diz que o conteúdo orçamentário deve ser divulgado para o poder, para todo o conhecimento, do poder público. Princípio da clareza. O orçamento público deve ser mostrado de forma clara e objetiva, para que as pessoas tenham facilidade de compreender. Então, não pode utilizar uma linguagem muito complexa, né? Por mais que exista uma complexidade, uma tecnicidade,
na realização do orçamento, ele deve ser claro com relação à descrição das suas despesas e com relação à arrecadação da sua receita. Eles também passam por autorização legislativa e são aprovados e devolvidos ao Poder Executivo na forma de lei. Ok? E chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela tenha sido de grande proveito para vocês. Repito, ela foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam assistir e, em caso de dúvidas, poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco respondê-las o mais breve possível. Por horas, o meu voto de gratidão. Um grande abraço, até mais e fiquem com Deus.